começar hoje falando sobre a cultura da oferta. Vamos começar pelo início. Um dos assuntos principais da Bíblia é continuidade geracional. O que é continuidade geracional? Continuidade geracional é aquilo que os pais eles aceitam, aquilo que os pais vivem e aquilo vai sendo transmitido de geração para geração, através da tradição oral, através do convívio entre pais e filhos. Esse é um dos assuntos principais da Bíblia. Continuidade geracional. Então a cultura da oferta ela começa um pouco depois do Éden. Adão, Eva, possivelmente ensinaram os filhos, ou os filhos, enfim, aprenderam ali com os pais. Começou lá com Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, a Bíblia relata que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Gênesis 4,4 diz: o Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. A razão exata porque Deus rejeitou a oferta de Caim, a gente não percebe exatamente nesse texto, mas depois a gente vai ali para Hebreus, capítulo 11, 4, fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Isso sugere que a diferença estava na fé e na sinceridade com que a oferta foi feita. Abel teria oferecido com um coração sincero e cheio de fé, enquanto Caim talvez não tenha demonstrado a mesma devoção ou sinceridade. Então essa cultura da oferta, ela começa já desde as primeiras famílias da terra. Qual a diferença das primeiras famílias da terra para nós hoje? Quando Deus criou Adão e Eva, já tinha lá todos os animais, todos os rebanhos, todas as árvores frutíferas. Então para eles tinham a plena convicção de que Deus era dono de tudo aquilo, e eles ofereciam algo que já estava à disposição. Eu vou pegar isso? Então, diante daquele cenário ali onde tudo tinha, eles pegavam uma parte daquilo que eles colhiam e entregavam e devolviam para o Senhor. Qual a diferença de nós hoje? Parece que tudo que nós temos é uma conquista nossa e um direito nosso. Parece que as coisas elas só existem depois daquilo da nossa conquista, daquilo que a gente construiu. Parece que nos dias de hoje as coisas já não existiam. Parece que tudo que existe foi porque nós construímos, Então já desde das primeiras famílias da terra já vem essa cultura da oferta, da entrega. A gente vai chegar daqui um pouco, eu quero passar por Abraão, quero passar por Moisés e os profetas, também falando sobre a cultura da oferta. Mas vocês vão ver quando eu chegar aqui em Jesus já vem com a cultura do centísimo. A mesma cultura de entregar uma parte daquilo que era tudo do Senhor. A gente vai ver que depois a gente só consegue entender isso durante a história através de Jesus. Mas eu vou avançar mais um pouco. Quando a gente chega em Gênesis 14, também no primeiro livro da Bíblia, a gente vê a interação de Abraão com Melquisedeque. A gente percebe que está acontecendo ali uma guerra, um sobrinho de Abraão, junto com mais os moradores de Sodoma, diante de uma guerra ali entre pelo menos alguns reis. Esse sobrinho de Abraão, Ló, ele é sequestrado, levado para esse lugar. Abraão junta algumas pessoas, vai lá, vence aquela batalha, e a gente vê Abraão dando o dízimo das coisas que ele recuperou, e também vê Abraão devolvendo algumas coisas que ele conquistou, principalmente lá para o rei de Sodoma, onde o sobrinho dele estava. Então a gente vê Abraão também fazendo uma oferta. Em Gênesis 18, 14, do 18 ao 20, fala assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Ele abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, como eu falei, um dos principais assuntos da Bíblia é continuidade geracional. Ou nós temos uma experiência com Deus, descobrimos coisas e passamos para os nossos filhos, ou essas coisas elas já são geradas através de uma casa
onde a cultura da oferta, a cultura da fé, a cultura da entrega, ela já acontece naturalmente. Por exemplo, para Lola, que está nascendo num lar cristão, naturalmente, pela continuidade geracional, a Lola já ora, a Lola oferta, né? A Lola já jejua de mamão. Ela pergunta assim, quando ela não me vê comendo, ela fala assim, papai, você vai jejuar hoje? Aí eu falei, vou. E ela, eu também vou jejuar, papai, eu vou jejuar de mamão. Ela está nessa agora, né? E aí a Lola já evangeliza, ela pergunta para as pessoas se elas gostam de Deus, porque é natural, isso acontece lá em casa, é um estilo de vida. Ontem a minha mãe, né? Meu pai foi com ela na Rosana ali comprar uma cuca, e ela perguntou se ela podia fazer uma oração bem no meio da Rosana ali no movimento, e ela queria fazer uma oração ali, né, mãe? E aí queria ajoelhar, e minha mãe ficou com medo que pisoteasse a criança. Então para ela é natural orar em qualquer lugar. Uma continuidade geracional, é alguma coisa onde ela já está lá, imersa naquela cultura. Ela tem moedinhas que ela gosta de dar para as pessoas, ela tem bala, ela compra coisas. Então, ou a gente tem uma experiência com Deus e começamos a criar coisas dentro da nossa família, ou naturalmente a gente vai fazendo aquilo que os nossos pais faziam. Então a gente vê, da mesma forma que Adão e Eva eram pais, né, de Caim e Abel, e começou uma continuidade geracional, para Abraão não. Abraão ele teve uma experiência pessoal com Deus. Deus se apresenta para ele, ele aceita um desafio, né? Ele começa um relacionamento com Deus, e através desse relacionamento a gente percebe que tem uma continuidade geracional na família dele, né? É Abraão, Isaac, Jacó. E a gente percebe na família deles que tanto as fragilidades elas se repetem, mas também aquilo que tem a ver com fé, com entrega, com generosidade, aquelas coisas também vão se repetindo. Faz sentido? Estamos juntos? Então a cultura da oferta, ou você tem uma experiência com Deus e começa a perceber todos os benefícios da generosidade, da fidelidade a Deus, com dízimo, com oferta, com recurso, né? Ou você tem uma experiência com Deus, ou você tem uma casa onde essas coisas naturalmente acontecem, você sabe que é bom e você não abre mão disso. Não foi assim contigo, Felipe? Tu aprendeu com teu pai lá o dízimo? Uma coisa que eu aprendi com meu pai: as coisas podiam estar ruins em casa, mas era dizimista. Por quê? Aprendi com meu pai: eu prefiro passar um perrengue todo mês, mas ofertando, dando dízimo e tudo mais, e com fé vencer aquilo, do que passar uma vida até confortável, mas quando fala assim dinheiro, a gente sabe que a gente não está sendo fiel nessa área. Não foi assim que tu ensinou para a gente, pai? Teu jeito de viver, na tua loucura, na tua fé? Então, foi mais natural para mim, porque quando eu me converti, eu já vi alguém fazendo. Só que o meu pai não viu o pai dele fazendo. Então a cultura da oferta, ela parte disso, né? Possivelmente os nossos filhos, né, Cláudio, Fran, Roberto, Maurício, eles vão perceber coisas em nós da cultura da oferta. E se nós não tivermos essa cultura, em algum momento eles vão ter um encontro com Deus para que isso se manifeste, assim como várias áreas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, tá? Dentro disso, tem muitas pessoas que têm experiências com Deus, mas elas não se convertem na plenitude. O que isso significa? Tem pessoas que têm uma experiência com Jesus, elas sabem quem é Jesus, elas aceitam a verdade na sua mente, elas sabem que Jesus é a verdade, é o caminho, né? Sabe que Jesus é o Salvador, sabe que precisa de Jesus para salvar a sua alma. Ela, na mente dela, algumas fortalezas, alguns pensamentos antigos, ela entendeu na mente. Só que ainda no coração tem algumas partes ainda que não está plenamente de Cristo. Aí quando chega no bolso, também ainda tem uma resistência. Quando chega na área da sexualidade, também tem uma resistência. Então, quando a gente entende quem é Deus, recebe Jesus, a possibilidade que Ele está entregando uma vida plena em todas as áreas. Na mente, coração, bolso, sexualidade, em serviço. Não sei se eu vou conseguir chegar aqui, porque não quero até muito tarde hoje.
quando a gente chegar aqui, quando eu passar agora pelo Moisés, os profetas, quando a gente chegar aqui, Jesus falando sobre oferta, sobre dízimo, Jesus ele faz uma crítica reta assim para os religiosos na época, dizendo assim, olha, não é só simplesmente para vocês entregar lá o dízimo, né, das plantações, vocês estão deixando de lado a justiça, vocês estão deixando de lado algumas coisas que são muito importantes também como prioridade. O que Jesus está dizendo? Que há uma plenitude da nossa conversão que a gente pode viver com Ele. Há uma plenitude. Então, quando Abraão tem aquele encontro lá com Melquisedeque, eu listei algumas coisas aqui, ó, só nesse episódio, né, que a gente aprende como princípio sobre dízimos e ofertas. Reconhecimento da soberania de Deus, gratidão, adoração, espontaneidade, voluntariedade, precedente para o dízimo. E no Novo Testamento, Melquisedeque é mencionado em Hebreus 7 ainda, né? Onde é comparado a Jesus Cristo. E esse capítulo reforça o sacerdócio de Melquisedeque, por exemplo, valida a prática do dízimo, da oferta, como uma forma de honrar a Deus. Então a gente percebe que desde o início, desde os primórdios, há uma cultura de gratidão e oferta. A última vez que nós falamos um pouco sobre esse assunto aqui, eu trouxe a história a parábola do bom samaritano. Ali na parábola do bom samaritano, a gente percebe que dentro daquela parábola ali, né, quando perguntam para Jesus, alguns mestres da lei perguntam para Jesus quem seria o próximo, Jesus ele traz a ideia de que aquele bom samaritano, ele pelo menos ele entregou 4 coisas para aquele homem que tinha sido espancado e jogado no caminho. Tempo, ele parou, né? 4 T's, né, que eu falo, né? Ele dedicou um tempo, ele parou as coisas que estava fazendo, ele gastou tempo, ele usou uma habilidade, né, um talento que ele tinha ali de curar feridas, né, de cuidar da pessoa. Ele usou também, cara, de dinheiro, porque ele teve que pagar lá a hospedaria onde a pessoa ficou. E ele ainda usou de experiência, né? De testemunho, porque ele ainda falou, olha, confie em mim, porque se gastar mais um pouco eu completo. Então a gente percebe que quando fala-se cultura de oferta, não é só simplesmente o dinheiro, mas envolve também. É interessante que em João capítulo 8, ele menciona Abraão de uma forma muito especial também. É como se Jesus ele fizesse uma conexão bem especial com aquilo que aconteceu com Abraão e que precisa acontecer com a gente também hoje. O que aconteceu? Aconteceu alguém riu? Oi? Caiu um lenço. E a gente percebe depois que essa cultura, que era uma cultura geracional de oferta, em algum momento, muitas das coisas que já aconteciam naturalmente, Deus usou Moisés para que aquilo fosse registrado. Então, a primeira lei lá que Moisés trouxe, diante do mundo que não tinha lei nenhuma, foi uma grande evolução para a humanidade, para a socialização, para a civilização. Olho por olho, dente por dente. Imagina um lugar onde, né, um mundo onde não tinha nenhuma lei. Cada um fazia aquilo que bem entendia. Por isso que algumas vezes, né, o mundo ficava cheio de violência. Agora tem uma lei. Olho por olho, dente por dente. Então pensa bem no que tu vai fazer, porque se acontecer algum mal com os meus, vai acontecer com os teus também. E a partir, né, olho por olho, dente por dente, Moisés foi usado por Deus para escrever muitas leis sobre diversos assuntos. Muitos assuntos. Direito, propriedade, tudo. Quando a gente começa a ler ali, né, a partir de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, a gente percebe uma quantidade de leis que abençoavam, né? Só que uma coisa que a gente precisa ficar claro, a lei nunca foi para salvar ninguém. 400 anos antes, Abraão já tinha sido salvo por Deus pela sua fé. Então o intervalo que tem de Moisés para Abraão atrás é mais ou menos, a Bíblia fala em Gálatas ali que são 430 anos. Então depois de 430 anos que essa cultura vem de geração em geração, Deus usa Moisés para fazer registros. Então também tem
Levítico 27, do 30 ao 34, Números 18, 21 a 32, Deuteronômio 22, falam, né, dessa cultura que antes era uma prática geracional, uma cultura de família, e ali, a partir daquele momento, também entra, né, como uma lei. Márcio, para que servia a lei, se não era para salvar? A lei foi escrita simplesmente para mostrar o quanto a nossa vida estava desregrada. O mundo estava tão desregrado que precisava de algumas diretrizes. Então a lei foi escrita como um aio, como um precedente, para que Jesus, cumprindo essa lei, a gente ficasse livre dela e vivesse a partir da direção e orientação do Espírito Santo, que é Deus em nós, todo o tempo, todo dia. Então, Moisés também, diante de algo que era uma cultura geracional, ele traz uma lei, e aí a gente pensa, será que os profetas também falaram sobre dízimo, sobre oferta, sobre essa cultura? Malaquias 3, 8 ao 12, Amós, do 4 ao 5. Vocês vão ver que em alguns momentos, a gente vai ver que quando falam em dízimo, vão usar esse texto aqui de Malaquias, né? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês me roubam. E aí, se eu, antes de falar de cultura de oferta, trouxesse alguns textos assim mais contundentes, eu acho que ia trazer um tipo de constrangimento. Porque se a gente não entender, né, que a cultura da oferta é algo que acontece junto com a nossa conversão, ou Deus se apresentando para a gente, ou a gente vendo dentro de uma cultura onde vê que nós prosperamos quando faz, se eu trouxesse só um texto, não falasse de cultura, possivelmente aqui eu ia ficar constrangido, né? E poderia ser que eu ia constranger alguém aqui que não fosse amor. Amós 4, Isaías capítulo 1, então Miqueias capítulo 6, então a gente percebe que a cultura da oferta, do dízimo, primeiras famílias da terra, Abraão, Moisés, os profetas, e a gente fica pensando assim, tá, mas e o nosso Jesus, que é o nosso Senhor, que é a nossa espiritualidade, o que será que ele trouxe sobre esse assunto? Foi interessante que eu estava orando para escolher qual texto que eu queria falar sobre isso, e o Felipe me ajudou a escolher esse texto. O Felipe estava compartilhando, né, a ministração que levar para as crianças sobre a viúva pobre, e eu estava na dúvida se seria, aí validou. É esse texto. A história da viúva pobre, contada por Jesus, nos evangelhos de Marcos 14, né, 41 ao 44, e Lucas 2, do 1 ao 4, está assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando ali o seu dinheiro. Muitos ricos lançavam grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu-lhe tudo o que possuía para viver. E aqui mais uma prova de que não tem a ver só com o valor, não tem a ver com a quantidade, tem a ver sempre com o coração. Eu ouvi essa história, faz sentido. Diz que esses lugares onde colocavam as ofertas chamava de gasofilácio e parecia que era algo assim que era meio arredondado. Sabe o cofre boca de lobo? Que tu não consegue colocar a tua mão ali e roubar as coisas. Tu precisa de um mecanismo ali para abrir. Parece que antigamente as ofertas, eu acho que faz sentido, né, porque era colocado em lugares públicos, né, para depois ninguém colocar a mão, se não tivesse nenhum cuidado. Tu colocava e dependendo da quantidade de dinheiro aquilo fazia um barulho, né? Imagina, tu vai colocando dinheiro ali, é um barulhão. Imagina colocar um monte de moeda ali. E isso também poderia chamar atenção, isso era quase que um espetáculo, né? Pá, olha lá, está derramando lá o dinheiro, olha o barulhão. E aí vai uma mulher que coloca 2 moedas que não deve ter feito nem um pingo na chapa, né? Nem um tch, colocou.
E aí Jesus fala, olha, está vendo aquela mulher lá? O que ela está entregando dentro da sua miséria, é muito maior do que todo aquele dinheiro que estão colocando lá. Porque aquilo não é sobra, aquilo lá é fé. O dízimo, oferta, generosidade sempre vai ser um exercício de fé. É um treinamento de fé. É um treinamento para saber quem que é o provedor da nossa vida. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. E é interessante também que eu acabei listando aqui. Quem quiser o esboço, tá? Com todos os textos, eu posso mandar, posso colocar no grupo ali, ou pode me chamar no privado. Vou passar por cima aqui, mas algumas coisas que eu aprendi aqui com essa história aqui, principalmente sobre dízimos e ofertas, é o seguinte: o valor da oferta não está na quantidade, mas na sacrificialidade. Deus valoriza a sinceridade e a devoção do coração. A oferta da viúva demonstra sua total confiança e dependência em Deus. Ela deu tudo que tinha para viver, mostrando uma fé profunda e uma devoção sincera. Ensino sobre humildade e desprendimento. Jesus ensina que o valor espiritual de uma oferta está na disposição do coração de quem dá, e não na ostentação. A ação da viúva é um exemplo de humildade e desprendimento, mostrando que mesmo os mais pobres têm a capacidade de dar generosamente. Outra coisa que chama atenção, ele critica a hipocrisia e a autossuficiência, e ele também dá uma lição para nós ali de prioridade espiritual. A viúva coloca Deus acima de suas próprias necessidades materiais, ensinando que a devoção a Deus deve ser a prioridade principal. E isso reflete um profundo entendimento da provisão divina e da fé de que Deus cuidará de nós e das nossas necessidades. Faz sentido? Estão comigo? Faz sentido? E é interessante também que tanto em Mateus 23 e Lucas 11:42, Jesus fala o seguinte também sobre dízimos e ofertas. Ele fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, ou seja, ai de vocês, religiosos da época, vocês dão o dízimo da hortelã, do enzo, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas. Vocês devem praticar essas coisas. O que isso significa nos nossos dias? Nós não podemos chegar a um ponto da nossa religiosidade de nós pensar assim: ó, isso aqui é problema da igreja, não é problema meu. Ou seja, um dia vai ter alguém prestando de carona, e aí tu vai dizer assim: não, eu dou meu dízimo, dou minha oferta à igreja que leve, a pessoa que se vire. Eu estou vendo alguém necessitado, não, mas eu dou meu dízimo, a pessoa que vai bater lá na igreja, vai bater lá na porta do prédio. Não, peraí. São sempre oportunidades de treinamento. É sempre fé e coração. Fé e coração. A cultura da oferta, a cultura da gratidão é por causa de fé e coração. Foi por isso que ele não aceitou a oferta de Caim. Fé e coração. Fé e coração. Deus não quer mais um pouco da gente. Ele quer tudo. Deus não tem interesse um pouco mais de nós. Ele quer tudo. Quer tudo. 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 Sabe por quê? Porque Ele quer te entregar tudo o que Ele tem. Tudo. E sobre esse ensinamento também, sobre os religiosos, né, que Jesus ensinou aos religiosos ali, eu listei algumas coisas também, que é o seguinte: a importância dos mandamentos espirituais maiores. Então não adianta também a gente achar que só por ser fiel também na parte financeira, a gente negligenciar a misericórdia. Não pode acontecer isso. Ele também ensina para a gente um pouco do equilíbrio, né, entre o ritual e a essência. A gente não faz sem pensar, a gente não faz porque é uma liturgia, a gente não faz só porque não vai fazer sentido um dia a gente chegar aqui e as pessoas começarem a trazer dinheiro só por um ritual. A gente tem que entender a essência disso também.
Jesus ensina também sobre a hipocrisia e a intenção do coração, né? Jesus denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos que cumpriram rigorosamente a lei do dízimo para serem vistos como justos, mas cujo coração estava distante dos princípios de justiça e amor. Então, né, Jesus ensina que a prática do dízimo deve ser parte de uma vida religiosa que também valoriza a prática da justiça, misericórdia e fidelidade. Para a gente encerrar aqui, né? O que será que Paulo, né, que foi tão importante ali, né, a disseminação do Evangelho, o que será que Paulo fala sobre isso também, né? Quando a gente vê lá a igreja primitiva, todas as profecias do Antigo Testamento, que um dia o Espírito viria sobre toda a carne, as pessoas vivendo ali como uma grande família, Atos 2, a gente vê um movimento, um avivamento na igreja, as pessoas tendo tudo em comum, se reunindo de casa em casa, aquele movimento incrível. Quando a gente chega em Atos 2, a gente vê que, nossa, aquilo ali está o céu na terra. Atos 2. Se a gente pular mais 3 capítulos, quando a gente chega no 3º, 4º e 5º, a gente já vai ter a história lá de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles não entenderam muito bem sobre isso que eu falei, sobre o ritual e sobre a essência. Todo mundo estava vendendo coisas e entregando lá, para que as pessoas pudessem ter uma vida mais ou menos equilibrada, ninguém passasse necessidade. Então aquilo estava chamando a atenção. O que Ananias e Safira vai e faz? Vamos fazer assim, vamos vender alguma coisa que a gente tem, mas não vamos colocar tudo, mas vamos parecer. Vamos fazer um teatro ali para que pareça que nós estamos no mesmo nível que os outros, entregando tudo, só que a gente vai ficar com uma parte. Então aquilo que era essencial virou ritual. E aí Pedro pergunta, né? Pedro, dito pelo Espírito Santo, falou assim: olha, está tudo aí? O que está acontecendo? E aí, primeiro, né, acontece com Ananias, depois acontece com Safira. Eles tentam viver dentro de uma dimensão onde a morte física deles ali precisa entender que eles estavam mortos mesmo já antes, era espiritualmente. Então, imagina, né, os estudiosos dizem que dá mais ou menos 7 anos de diferença, né, entre Atos 2 e Atos 5. Tem 2 capítulos, principalmente de Coríntios, capítulo 2, que Paulo ele traz bastante sobre generosidade, e ele traz bastante também sobre esse coração que a igreja precisa manter, que é um coração de generosidade. Em 2 Coríntios capítulo 8, do 1 ao 15, Paulo encoraja os coríntios a serem generosos e ajudar os irmãos necessitados, usando o exemplo das igrejas da Macedônia, que apesar de sua pobreza, eles eram muito generosos. 1 Coríntios 9, do 7 ao 14, Paulo argumenta que aqueles que pregam o Evangelho têm o direito de viver pelo Evangelho. E depois, em 1 Coríntios capítulo 16, ele traz alguns princípios, né, de coleta, organização, encorajamento à liberalidade. Enfim, né, Paulo ensina que as ofertas devem ser feitas voluntariamente, com generosidade e também com alegria. Então é interessante que quando a gente olha principalmente para a igreja de Filipenses, quando a gente só lê ali a carta de Filipenses, a gente não percebe que aquela região ali, na época do mundo, era uma região muito miserável, tinha passado por muita guerra, por muitos problemas. Então Paulo ele nem contava que principalmente aquela região ali eles fossem ofertar, por exemplo. Pelo contrário, né, as igrejas da época que estavam se formando, quando olhavam para aquela região, é o contrário, a gente tem que ajudar aquele povo. Só que aquele povo que parecia o mais necessitado estava sendo um exemplo, e é um exemplo para nós até hoje, daqueles que mais, né, estavam abençoando ali. As igrejas estavam começando. Então a cultura da oferta nunca vai ser quantidade. A cultura da oferta ela nunca vai ser por causa de ritual. A cultura da oferta ela acontece porque a gente tem um encontro com Deus, pessoal com Ele, né, e a gente já está vivendo isso em família. E a gente sabe que isso abençoa a nossa casa. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? Primeiras famílias da terra,
Moisés, Abraão, chamado por Deus, Moisés, os profetas, Jesus, Paulo, e a gente poderia aqui listar muitos outros. E quando eu comecei a listar aqui muitos outros, foi quando a Nayane me perguntou: Márcio, você está com medo de falar isso? Porque está parecendo que tu quer convencer as pessoas. E uma das primeiras frases que nós colocamos aqui, né, Felipe, na igreja nossa missão é honrar a Deus e amar as pessoas. E uma das coisas que, quando a gente fala honrar a Deus, está implícito, é que tem coisas que a gente não consegue fazer. Só Deus pode fazer. E tem coisas que só você pode fazer. E Deus, ele não tem interesse em fazer. Então eu não tenho poder de convencimento. Eu não tenho poder de conversão. Cada um de nós precisa abrir um terreno fértil no seu coração e ter essa experiência. Não posso convencer. E se fosse para convencer, eu gostaria que vocês não fizessem. Qualquer coisa que eu tenho falado aqui, você pode pensar assim: o Márcio me convenceu a fazer isso, eu queria que você repensasse e se colocasse diante de Deus. Só uma coisa que eu quero abrir aqui como um parênteses, tá? E isso é uma cultura da Montserrat. Não estou dizendo que isso é ruim ou pior que nenhuma outra igreja. O Tiago, né, durante o tempo que foi tesoureiro, ele pode confirmar isso. O Isaac também pode confirmar no tempo que foi tesoureiro. Eu escolhi, assim como o Tércio, eu escolhi. Eu sei quanto que entra de valores da igreja, porque a gente tem algumas responsabilidades aqui, né? Tem um aluguel, tem um monte de coisas que a gente, enfim, né, que a gente tem de responsabilidade, a gente sabe quanto que entra. Mas eu escolhi não saber quem faz e nem o valor. E eu posso, porque eu prefiro ficar tranquilo assim, que o diabo nunca vai poder me acusar, dizendo que eu tratei melhor alguém que dava mais ou que dava menos. Eu nem sei quem dá e nem sei quanto. Eu escolhi isso. Eu vi o Tércio fazendo isso, né, nosso líder, e eu vi quanto que ele tinha liberdade de andar por todos os lugares. E ninguém vai poder acusar, dizendo ele que ele tratava melhor quem dava ou quem não dava, porque a gente não sabe quem dá. Quem sabe? O nosso administrativo, o nosso tesoureiro, o nosso financeiro. Porque eu entendo que quem sustenta a igreja, quem sustenta a minha casa é o próprio Deus. E até hoje, né, nesses 3 anos que a gente tem aqui alugando coisa, indo para cima e para baixo, a gente tem visto a boa mão de Deus nos abençoando. A gente não tem, né, dentro das nossas condições, eu nunca vi assim a gente ter que forjar ou aparentar uma condição deficitária para que as pessoas, por constrangimento, elas tivessem que dar dinheiro, por exemplo. A gente nunca criou essa situação. Normalmente foi sempre a pessoa está sentindo alguma coisa dentro dela. E aí, a partir disso, está tendo suas experiências com Deus e está vivendo também a fidelidade. Semana que vem eu vou falar mais só sobre o senhorio das riquezas, quero falar mais sobre movimento financeiro dentro de casa. Mas hoje era isso, a cultura da oferta. Márcio, o dízimo é bíblico, oferta é bíblico, generosidade é bíblico, desde as primeiras famílias da terra. Desde as primeiras famílias da terra. Sempre vai ter a ver com o coração e com fé. Dízimo é desenvolvimento da tua fé. Sempre vai ser desenvolvimento. E principalmente, cara, quando está ganhando muito pouco ou quando está ganhando muito. Às vezes quem está mais ali equilibrado parece que não tem tanta dificuldade, mas quem está ganhando muito pouco ou quem está ganhando muito dinheiro às vezes tem mais dificuldade para fazer isso. E eu quero te dizer que é nesses momentos que tu mais precisa exercitar isso. Ou quando tu acha que vai faltar, ou quando tu acha que é muito. Eu tenho um amigo que ele começou a parar de dar o dízimo, ele falou que quando ele começou, ele estava desempregado. E aí, milagrosamente, ele conseguiu um trabalho. E aí ele conseguiu um trabalho para vender terrenos. E aí, de vender terrenos, ele começou a vender carros. De vender carros, ele começou a vender empresas. E aí ele disse que a primeira vez que ele ganhou 100 mil, aí ele falou assim: meu Deus, vou dar 100 mil, antes eu não ganhava nem 10 mil. Eu não ganhava nem 1.000. Aí não, mas tudo bem, né? Vou ficar com 90. Só que a primeira vez que ele ganhou 1 milhão, ele, meu Deus, é 100 mil. Agora quem sustenta o meu negócio sou eu. E aí, todas aquelas experiências, coração e tantas outras coisas. Mas o que ele não percebeu é que Deus não precisava do dinheiro dele.
O que Deus queria era a companhia daquele homem, né, que foi encontrado lá num trator todo sujo, lá, coisa. É isso que Deus tem interesse. Deus tem muito mais interesse em passar um tempo contigo, conversa, com o teu amor, com a tua, né, com a tua intimidade, do que simplesmente com o dinheiro. Vamos orar então? Estendi um pouco mais hoje. Quem tiver interesse, tá? Eu estou com um esboço aqui que tem cada detalhe ali, tem todas as transições, tem todos os textos. Está à disposição, tá? Eu posso passar tanto no privado. Se achar que tem interesse, também eu posso colocar ali no grupo da igreja. Vou ficar de pé então. Deus, a gente te agradece, Pai, porque a gente olha para dentro das nossas casas, Deus, e a gente tem visto, Pai, que o Senhor tem nos dado além do básico, Deus. Diante, Pai, desse tempo agora, Deus, que a gente tem vivido no Rio Grande do Sul, Deus, a gente viu que algumas pessoas, Pai, estão vivendo, Pai, nessas últimas semanas aí, Deus, sem tantas coisas que nem pareciam, Pai, que faziam falta. O Senhor tem nos dado muito além do básico, Deus. O Senhor tem nos dado, e não é só, Pai, dentro da nossa casa, Pai. O Senhor tem nos dado um pulmão, Deus, que não só corre, Deus, que não só caminha, que corre. O Senhor tem nos dado habilidades, Deus. O Senhor tem nos dado possibilidade de pensamento. O Senhor tem nos dado muito além, Deus, daquilo que a gente precisaria só para viver, Deus. E, Pai, nós queremos ser uma igreja, Deus, que vive, Deus, a cultura da oferta, Deus. Nós queremos ser uma igreja, Pai, que não está travada, Deus, principalmente, Deus, financeiramente, Deus, porque não tem fé, Deus, de exercitar, Deus, esses treinamentos, Deus. Pai, nós não queremos ser uma igreja ritualística, Deus, onde as pessoas fazem sem ter ideia, Pai, do que estão fazendo. Nós queremos ser uma igreja, Pai, onde o nosso coração, Deus, ele é completamente seu. Nós queremos ser uma igreja, Pai, onde a nossa casa, Deus, a nossa família, Pai, todos os nossos recursos, Pai, estão à disposição, Deus, de te honrar, Deus, e de cuidar de pessoas, Deus, de amar pessoas. Então que o Senhor possa nos abençoar, Deus, para que, dentro de tudo, Pai, aquilo que nós temos vivido, Pai, se há algo também, Pai, nessa área, Deus, da igreja, Pai, financeira, Deus, se há algo, Pai, que nós temos adoentado, está adoentado em nós, Pai, porque nas nossas emoções, Deus, nós não temos a dependência, Pai, de Ti nessas áreas, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que cada um, Pai, que com fé, Deus, quiser praticar isso, Deus, o Senhor possa liberar do céu, Deus, para que a gente prospere em todas as áreas, Deus. Abençoa a nossa mente, abençoa o nosso coração, Deus, abençoa os nossos pés, onde nós vamos movimentar, abençoa as nossas mãos com as nossas obras, abençoa a nossa santidade, a nossa sexualidade, mas também, Deus, nos ensina, Pai, a ser uma igreja, Pai, generosa, Deus, onde a gente não encolhe a nossa mão para abençoar ninguém, Deus, e principalmente, Pai, a gente não encolhe a nossa mão na hora, Pai, que a gente tem que treinar, Deus, treinar a nossa fé, Deus, a nossa disposição, Deus, de abençoar também a Tua causa. Pai, abençoa a Tua igreja, cuida de nós, Deus, abençoa todos aqueles, Pai, que possivelmente não estão aqui por causa do frio, Deus, abençoa aqueles, Pai, que podem estar resfriados, Deus, e enfim, Deus, estão precisando, Pai, daquele vigor para começar a semana bem. Abençoa a Tua igreja, Pai, nós precisamos do Senhor para tudo. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém.